General, nós tivemos também a aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro, mas não foi o pacote do Sérgio Moro, foi um pacote que foi fatiado, desidratado. O que o senhor vê, como que o senhor vê a aprovação deste pacote, em especial o item juiz de garantias, que deu tanta polêmica no meio? O juiz de garantias e o pacote anticrime, não resta dúvida que o pacote anticrime ele foi fundamental. O ministro Sérgio Moro tem realizado um trabalho fantástico na frente do Ministério da Justiça, em vários aspectos importantes para o nosso país, e esse pacote veio contemplar. Uma coisa que não foi adequada, no meu ponto de vista, foi o juiz de garantias. Ele foi colocado na Câmara e passou no Congresso. O Congresso queria retardar sobre esse ponto de vista do juiz de garantias e acabou não ocorrendo, e ele acabou sendo agora transformado em lei. O que é o juiz de garantias, para que muitas pessoas possam compreender melhor? O juiz de garantias, ele diz o seguinte: um juiz que autorizou a Polícia Federal a fazer uma busca, a fazer uma apreensão, a fazer uma escuta, a fazer uma investigação, esse juiz que autorizou essa atividade, ele não poderia mais examinar aquele processo. Mas a gente observa que os processos, eles têm um volume enorme, são inúmeras páginas de um processo, e aquele juiz está muito por dentro daquele assunto. Quando ele, então, esse juiz de garantias, ele tem que passar todo esse processo para um outro juiz, na mesma instância. Então, eu costumo dizer que nós estamos trabalhando para que, através da PEC 199, que fala da segunda instância, estamos trabalhando para que o judiciário brasileiro, ao invés de termos 4 instâncias, nós possamos ter 2 instâncias. E nós acabamos criando, né, todos nós somos responsáveis por isso, eu votei contra, né, e vários, está disponível na internet, contra o juiz de garantias, porque nós criamos um 5º nível, né, exatamente entre o primeiro e o segundo, onde está o juiz de garantia. E isso vai tornar o nosso judiciário mais lento, né? Você tem esse volume enorme de milhares de páginas de um processo, um juiz que está por dentro, porque ele autorizou as atividades, ele vai ouvir a escuta. Se a escuta não tiver problema nenhum, ele vai analisar. Se tiver problema, ele vai colocar. Mas com isso daí, agora ele tem que passar todo esse conhecimento para um novo juiz, que vai começar a estudar todo o processo. Isso daí vai retardar, uma 5ª instância, e vai retardar o judiciário brasileiro, e muitas ações, né, podem não chegar, vão acabar prescrevendo pelo tempo que vai levar para ser analisado. Então, filosoficamente, o contexto pode ter a sua justificativa, mas, em termos práticos, ele não deveria ocorrer. O juiz de garantias é a 5ª instância do judiciário brasileiro, o que, logicamente, não é aquilo que a população deseja, que é ter uma justiça eficiente, célere e eficaz, na qual a pessoa que foi analisada, que foi julgada, é punida por esse ato. Então, o juiz de garantia, ele vai contra esse aspecto. E todos nós somos responsáveis por isso daí. Mesmo aqueles que votaram contra o juiz de garantia, nós não tivemos a capacidade de convencer, né, os demais parlamentares de que isso não era uma coisa adequada para o Brasil neste momento. General, ainda sobre as reformas, a última pergunta sobre reforma, é a reforma tributária, que vai acontecer agora no ano de 2020. O senhor pode dar um panorama de como está, qual é a proposta e o que vocês pretendem aprovar? A Câmara tem 2 propostas tramitando, a PEC 45, que é na Câmara, e tem também uma outra proposta tramitando no Senado. Já se criou uma comissão mista para analisar essas 2 propostas.
essas propostas, elas vão simplificar, elas tratam do PIS, do COFINS, e tratam do ICMS e do Imposto sobre Serviço, transformando todos eles num imposto único, denominado IVA, e na Câmara a denominação é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, elas tratam, no que se refere a esse aspecto de facilitar em termos da nota fiscal. Eu tenho estudado essas duas propostas. Ao meu ver, elas não são tão simples de serem implementadas e até um pouco complicado. O próprio IBS, que ela tributa só no final da linha os produtos. Esse imposto previsto nessa emissão dessa nota fiscal em torno de 25%. Mas, no meu entender, tudo que depende da nota fiscal, ela é uma reforma relativa. Por que eu chamo disso? É porque muitas pessoas não emitem nota fiscal. É comum, por isso até que eu apresentei a emenda número 20, emenda substitutiva número 20, a PEC 45, para que eu possa colocar um ponto de vista. Essa PEC ela tem como base a proposta do Marco Cintra. Eu digo pelo seguinte: você vai em feira de rua, não tem nota fiscal. Você vai nos shoppings populares aqui em São Paulo, esses shoppings populares normalmente não emitem nota fiscal. Você vai aqui na própria Paulista, né? Tem lá aquele shopping das lojinhas, e eu comprei ali um trocador de transparência, pedi a nota fiscal, a dona da lojinha virou e falou assim: aqui não se emite nota fiscal. Então, você faz uma reforma no imóvel, não tem nota fiscal. Você compra muitas vezes um animal, um cachorro, um cavalo, não tem nota fiscal. Você vai nesses mercados, na economia informal, nada tem nota fiscal. Então, nós temos um volume grande que não emite nota fiscal. Eu poderia ficar listando um volume muito grande, a economia, o próprio contrabando, a economia informal e outras coisas. Então, eu não acredito que a reforma que dependa da nota fiscal seja a melhor reforma para o nosso país. Porque muitas vezes você compra um apartamento por 1 milhão, você quer passar o apartamento por 700 para pagar menos impostos, mas 1 milhão você pagou. Então, essa condição da transação financeira, ela sempre ocorre, né? E você colocando, como é o caso do IBS, colocando 25% na ponta da linha, eu acho que vai ser um estímulo até a própria sonegação, porque a pessoa vai vender determinado projeto, determinado item, determinado bem, vamos dizer que ele custe 10 mil. Olha, mas se você não quiser nota, cai para 7.500. Então, é um problema muito sério. Então, eu acredito a solução para isso é a proposta do Marco Cintra de tributar a movimentação financeira em 2,5% no crédito e no débito, e, com isso daí, acabar com todos os demais impostos que tem no país. Só 2,5% no crédito e no débito seria suficiente para o que nós arrecadamos no período de hoje. E esse dinheiro, ao ser arrecadado pelo banco, na mesma hora vai executar o que se fala tanto do Pacto Federativo. Vai mandar 30% para a União, hoje é 67%, vai mandar 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município. Tem até um resumo de uma única folha que consta na página na internet que explica isso. Daria 90%. 10% iria para o Congresso aplicar naquilo que ele julga oportuno, como as políticas regionais do Nordeste, da Amazônia, do nosso norte do país, também dos fundos, né, para a educação, fundos de município, todos os fundos que julgarem oportuno poderia estar contemplado nessa distribuição. E isso está constando dessa emenda substitutiva número 20. As pessoas costumam me perguntar: mas, Peternelli, com isso vai ter um muito maior
só no dinheiro, né? É por isso que a complementação da proposta ela traz dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é que nós aqui estamos executando o que já é lei na Europa hoje em dia. Na Europa, é proibido comprar em espécie, dinheiro em espécie, além de 1.000 euros. No nosso caso, eu coloquei na proposta que as compras acima de R$ 1.000 só devem ser por transferências ou eletrônicas, ou no cartão. E também propõe que a nota de 100 e de 50 deixem de existir, para que você tenha o contexto de onde está o dinheiro, o que ocorre com aquele recurso, de onde que ele veio, para onde que ele vai. Então, você praticamente só deixa a nota pequena no país. Isso daí dá muito mais transparência em todo o processo. Você repara que, dessa forma, os municípios e o Estado vai ter muito mais recursos do que tem atualmente. E não teria que ir pedir para o parlamentar. Na mesma hora que tirou 2,5%, na mesma hora aquela transação foi feita na cidade X, na mesma hora aquela cidade ganha 30%, aquele estado ganha 30% e a União ganha 30%, e 10% recebe a designação dada pelo Congresso brasileiro. Repara que uma proposta desse tipo ia permitir algumas vantagens. Primeiro, que ninguém ia dever para o fisco. Se o dinheiro entrou, na mesma hora sai 2,5%. Outra vantagem grande é que acabaria o contencioso tributário. Não tem briga. O tributo certo era recolher isso, e foi recolhido aquilo, a tua interpretação era essa, mudou para isso. Não, acabou. É 2,5% que está programado. Você acabaria acabando com a nota de 50 e 100 com a corrupção, em vários aspectos, né? Não teria o dinheiro estocado em mala ou em apartamentos. Você também, executando essa cobrança pela movimentação financeira, você acaba, quando eu falei que acabava com todos os impostos, mas o importante, que eu deixei de comentar, é que você acaba com a nota fiscal. A nota ela só seria de compra e venda. É uma garantia de quem comprou e de quem vendeu, mas não teria finalidade fiscal. Então, também não vai ter o fiscal que vai lá, né, na loja e pode, eventualmente, apresentar uma proposta que não seja de acordo ou praticar um contexto de corrupção, o que é inadmissível. Então, esse contexto acaba. Esse imposto também que eu propus, ele permite que você cobre dividendo. Quando uma empresa passa um recurso para alguém, ela vai pagar 2,5%, quem recebeu vai pagar 2,5%, e quando ele gastar, vai pagar 2,5%, o que dá aproximadamente 8%, né, sobre os dividendos. Ele também permite não cobrar do mais pobre. Você pode dizer, olha, esses CPFs que recebem Bolsa Família ou que recebem menos de R$ 1.000 por mês, banco, não desconte o 2,5%. Então, essa é uma proposta que realmente não cobra dos mais pobres. Ele também tem uma série de vantagens. Você também diminui a criminalidade, porque o dinheiro fica muito mais rastreado, fica muito mais visível a todos que estão contribuindo. No site tem lá outras vantagens, não quero me alongar, que eu sou apaixonado por esse contexto de tributar a movimentação financeira e acabar com todos os demais impostos, inclusive com a nota fiscal. Então, apresentei a proposta de emenda número 20, está disponível na Câmara. Numa única folha, você faz uma reforma tributária. E as pessoas perguntam, tá, mas como é que vai implantar isso daí? É uma nova CPMF? Não, não é uma nova CPMF, não é um novo imposto. A implantação é muito simples. Se você pegar, eu estou falando que seria 2,5% na transação financeira. 10% de 2,5% seria 0,25%. Você coloca 0,25% sobre a movimentação financeira, o imposto sobre movimentações financeiras, e na mesma hora você diz todos os demais impostos
estão abatidos de 10%. Então, você substituiu, né, 10% de todos os impostos por 0,25% da movimentação financeira. E vai ajustando, né? Verificou o arrecadado, correspondeu. Então, vamos passar para 0,50%. Quando você passar para 0,50%, você vai dizer, ó, todos os demais impostos ficam abatidos de 20%. Então, você vai substituindo os demais impostos até que você fique somente tributando a movimentação financeira. E como é uma baixa incidência, é fácil. E também você permite, para exportação, você permite cobrar uma conta, né, que ela não é deduzível, porque você normalmente não exporta imposto. Você pode dizer, o produto que vai ser exportado, né, que é adquirido nessa contabilidade, nessa conta bancária, não é descontado 2,5%. E, por outro lado, ele também é tão flexível, tão bom, que permite a você fazer o imposto seletivo. Você pode dizer, olha, hoje o cigarro paga em torno aí de 70%, 80%. Você pode dizer, olha, na conta que a companhia recebe a venda do cigarro, a tributação, em vez de 2,5%, é de 70%, simples, sem complicar nada, né? A bebida, ela também varia ali em torno de 25% a 30%, a 50%. Você pode dizer que a bebida, então, vai pagar 40% de imposto. Então, as companhias que recebem o recurso, na conta que ela recebe, ela vai pagar 40%. Ela vai transferir dentro da mesma CNPJ para uma outra conta e vai pagar os funcionários. Nessa, ela vai pagar 2,5%. Então, fica muito fácil, uma gestão muito transparente, né? Facilita. Hoje, a máquina arrecadatória, ela gasta em torno de 5% a 10% para arrecadar os impostos. Repara que a cobrança, sendo dessa forma, esse custo pode ser bastante reduzido, contribuindo para que nós tenhamos um valor arrecadado até maior. Então, eu defendo efetivamente, né, que nós possamos ter um imposto único de 2,5% nas transações financeiras. Acho que o imposto baseado só na nota fiscal, dependendo, né, das pessoas terem que emitir a nota, ele não vai contemplar aquilo que nós desejamos, né, que todos desejam, que é todos, né, paguem o imposto devido da transação que ele realiza. A própria economia informal vai pagar imposto, o próprio contrabando, né? Ele vê errado, mas o dinheiro para pagar o contrabando vai pagar 2,5%. Então, tem todo um processo que é solucionado pelo imposto único.